Tomem lugar nos seus assentos, por favor, para que nós possamos, então, começar a nossa reunião da tarde de hoje. Quero agradecer aqui ao presidente da casa, Vicente, a vereadora Dalva Mota, que é da Comissão de Saúde, que já se encontra aqui, vereadora Béia Savassi também, se quiser sentar com a gente aqui, que também é da Comissão de Saúde, por gentileza. Agradecer os demais vereadores, Valtinho, Lázaro Borges, Tião Mariano, Mauri, Nivaldo, Otaviano, os assessores da casa. Eu quero convidar para ficar com a gente aqui na mesa dos trabalhos também os representantes da GRS, Gerência Regional de Saúde, que é a Maíra Lemos, diretora adjunta e assessora de governança da Gerência Regional de Saúde. Aqui comigo, Maíra. A coordenadora de regulação também da GRS, a Zezé. Carinhosamente, Zezé. Agora, os demais, se quiserem ir assentando ali na frente, porque tem um microfone, até a gente ocupar, pode deixar as cadeiras aí, tá, Carla? Porque até fui eu que pedi mesmo. Eu vou convidar os próximos e eles assentam aqui nessas mesas do lado dos vereadores, por gentileza. Os representantes do município, o secretário municipal de saúde, Carlos Rezende. Pode, o Carlos pode sentar aqui, Carlos, aqui, Carlos. O procurador do município, doutor Jadir, por gentileza, doutor Jadir. Isso. A presidente do conselho, que já se encontra ali, Fatinha. Obrigado, Fatinha. E do Hospital São Lucas, o administrador Rafael Fernandes. E o doutor Sérgio também, doutor? Não, só o Rafael? Rafael, você pode assentar ali do lado da Béia com o doutor Jadir, que cabe perfeitamente, ou então aqui nessas cadeirinhas cinzas. Oi, oi. Bom, antes de eu começar a reunião, de fato, é agradecer a todos os atores aqui envolvidos nessa história, né, pela presença, pela disponibilidade de a gente se encontrar aqui na tarde de hoje. E eu queria dizer também que nós iremos nos ater, principalmente aos senhores, os outros vereadores, somente à questão de leitos para o Covid. Qualquer outro tipo de assunto, qualquer outra matéria, para que eu não seja deselegante e corte o assunto, eu peço aos senhores que não faça qualquer outro tipo de pergunta e que não entre em outro mérito. Aqui eu quero falar somente sobre os leitos do Covid. Esses leitos que deverão ser credenciados em Patos de Minas. Tá certo? Já há alguns dias, a Comissão de Saúde, né, composta por mim, pela vereadora Dalva Mota, pela vereadora Béia Savassi e também pelo vereador Calvo Batista, estamos muito preocupados com a questão do credenciamento do aumento de leitos para o Covid aqui na nossa cidade, é uma cidade que nós sabemos que representa toda uma região. E isso nós temos feito algumas reuniões, algumas conversas separadamente, tanto na Secretaria de Saúde, bem como lá no hospital eu tenho sempre em contato com o Rafael, né, Rafael? Na GRS a mesma coisa. Quando foi semana passada, nós vimos que os leitos do regional eles já estão todos extrapolados, lotados, e não poderia ficar daquela forma. Conversamos com o regional também, conversamos com a doutora Maria de Fátima da regulação, e começamos então em uma peregrinação entre os poderes e aqueles que são os responsáveis por essa credenciação, bem como
um dos prováveis hospitais para ser credenciado com esses leitos Covid. Naquela semana, então, havia até uma história, depois me corrijam se eu estiver errado, de que alguns leitos do Hospital São Lucas, dos 30 leitos que lá existem, poderiam haver uma reversão, não é isso? Para atender o Covid. Que depois foi sinalizado também na semana passada, o Estado baixou uma portaria que não se pode mais fazer essa reversão e tem que ser mesmo credenciamento. Mas aí nós fomos visitar o hospital até para ver as dependências, a comissão de saúde. Eu fiquei muito feliz, porque juntar todo mundo é difícil. Foi o secretário, foi o pessoal da GRS, e lá nós conversamos. Mas então tinha um impasse da questão FUNAM, que todos são conhecedores da história FUNAM, e São Lucas, né? Até mesmo o hospital não estava conseguindo receber, porque estava emitindo nota no nome da FUNAM, e a FUNAM, me parece, que também, se eu estiver errado, me corrija depois, deu baixa, as notas não estavam sendo aceitas pelo sistema. Ótimo. Lá, então, naquela conversa, dentro do Hospital São Lucas, com todos esses atores, ficou definido que teria que esperar o juiz dar uma decisão. E o juiz deu a decisão. Né? Nisso também o Estado baixou uma portaria falando que não poderia mais fazer a conversão dos leitos que já existia no São Lucas. E aí nós voltamos de novo a conversar com a GRS e com a Secretaria de Saúde. E que aqui, senhores, eu vou falar que eu vou usar as palavras bem claras, tá certo? Sem querer ofender ninguém. Tenho certeza que aqui estão os representantes da cidade, nas várias esferas, somos adultos, inteligentes, e temos que resolver o problema que está afetando vidas, não só em Patos de Minas, mas na região que a nossa cidade recebe essas pessoas. Então vamos ser bem francos uns com os outros aqui. Como eu disse mesmo na GRS, lá na Secretaria de Saúde, chega de ficar passando a mão na cabeça e ficar escondendo, e às vezes precisa falar alguma coisa, não se fala e a coisa não se anda. Então cabe a nós, somente a nós aqui, decidir como isso será resolvido. Então vamos ser bem proativos, adultos, né? E realmente fazer jus ao cargo que cada um de nós aqui ocupamos, enquanto vereadores, secretários, procurador, conselho, o pessoal da GRS, porque nós estamos falando de vidas, de um problema que acometeu o mundo, que ninguém estava preparado mesmo para isso. E eu tenho certeza que às vezes, se está tendo algum erro, é todo mundo querendo acertar dentro desse erro. Só que para isso, então, essa reunião hoje, eu falei que eu não quero mais me reunir para esse assunto, porque está cansativo, está maçante. E nessa reunião de sexta-feira lá na GRS, eu saí com a cabeça, e quando estava o vereador Braz Paulo também com a gente lá, e que o que se deu a entender lá, que não estava conseguindo o credenciamento, que aí já passou a ser credenciamento desses leitos, que estava tendo alguma dificuldade dentro da Secretaria de Saúde. Lá nós falamos, então vamos agora lá no secretário. Isso devia ser mais ou menos 5 horas da tarde. Braz Paulo ligou para o secretário, prontamente ele saiu de uma reunião e falou, pode vir que eu recebo vocês agora. Fomos para lá, e lá a gente deve ter ficado até as 19 horas daquela sexta-feira. Foi quando eu falei, olha, se a gente não resolver isso na segunda-feira, todos sentados juntos, a Comissão de Saúde vai tomar algumas providências que eu acho que elas não serão muito boas. Então vamos todos nós sentarmos para a gente conversar como nós vamos resolver essa situação. E é para isso que estamos aqui hoje, né? Para saber se o hospital está pronto, está apto a receber, saber da GRS como é que funciona essa questão do credenciamento, que isso também é super importante, porque até a população cobra muito. O que os vereadores estão fazendo, o que o prefeito está fazendo, que eles não fizeram os leitos ainda, porque até parece que a gente pode fazer leito com a colher de cimento, tijolo, e não é por aí, né? Nós sabemos que esse credenciamento ele depende do Estado ou da União,
independe da gente a questão do credenciamento. O que nós podemos fazer é correr atrás, esse embate, essa conversa que nós estamos fazendo. Mas o credenciamento em si, ele é feito tanto pela União, quanto também pelo Estado. Então eu quero que eu vou passar a palavra até primeiro para o pessoal da GRS, para nos explicar o que tem feito e como tem sido feito, e como nós vamos fazer para poder credenciar esses leitos aqui em Patos de Minas, esses novos 10 leitos, então, ou até mais, se possível for. Logo após, nós iremos passar para o secretário de Saúde, para falar também o que a Secretaria tem feito na questão dos leitos Covid, mais credenciamentos aqui, como que tem sido feito o trabalho da Secretaria, e, por fim, para o hospital. Eu peço que todos sejam muito sucintos, né? Vamos nos ater, então, como eu já disse, no credenciamento dos 10 leitos e naquilo que realmente seja relevante. Sem muito rodeio, sem muita história, sem muito mimimi. Vamos naquilo, vamos ser pragmáticos, vamos resolver o problema de fato e sem muita conversa, sem muita enrolação. Tá certo? Maíra, boa tarde. Boa tarde. Estou representando a Noemi, que é a nossa superintendente. Ela foi convocada por uma vídeo especificamente sobre essa questão de leitos, de UTI, né, e de equipamentos. Então, só para contextualizar, o primeiro passo, né, para o enfrentamento Covid foi a elaboração, em conjunto, né, com os nossos 33 municípios, porque a nossa macro-região noroeste ela é composta por 33 municípios. Então, nós articulamos junto aos municípios, elaborando um plano de contingência. E o que é interessante para conhecimento de vocês nesse plano de contingência? Ampliação de leitos e leitos que a gente teria disponível para enfrentamento Covid. De acordo com um estudo de necessidade que a Secretaria Estadual de Saúde desenvolveu, a nossa região precisaria de 105 leitos UTI Covid, exclusivamente para uso Covid. Atualmente, nós temos 10 no hospital regional. E nós precisaríamos 262 leitos clínicos Covid. Atualmente, elencados no plano possíveis de ampliação ou alguns ajustes, nós temos 150. Tá? Esse plano, desde o início, ele está mais ou menos na 4ª versão, porque aí a gente foi ajustando junto aos municípios, especificamente aqui, né? O que consta nesse plano para o município e para a região. Então, o Hospital Regional, ele recebeu esses kits de UTI vindo diretos do Ministério, para atendimento aos 33 municípios. Então, esses leitos, eles já vieram praticamente habilitados, esses 10 leitos, tá? Ele tem ficado com 100% de ocupação, tá? Na sexta-feira, 50% dos pacientes que ali estavam já eram do município de Patos de Minas. A outra região que tem tido muitos casos também é aquela região de São Gotardo. A gente não teve ainda, gente, desassistência, porque, infelizmente, está tendo óbitos ali. Então, o leito fica vago, a ocupação, de repente, está 70%, mas, de repente, já tem paciente para ser encaminhado, tá? Junto a isso, né, a gente tem trabalhado com as ampliações. Tem 10 leitos que foram habilitados pelo Estado em UNAI, de um prestador privado, e a perspectiva é dessa semana já disponibilizarem para encaminhamento de toda a macro. Então, se o hospital regional estiver lotado, tiver um paciente daqui que precise, a central de regulação pode encaminhar para o UNAI. Outra ampliação que vai acontecer em curto prazo é São Gotardo. São Gotardo estava com uma estrutura já pronta, e o Estado, considerando uma série de indicadores, escolheu a nossa região para doação de indicadores. Na época, 60% da UTI do Hospital Regional estava ocupado por pacientes daquela micro, e o Estado cedeu os equipamentos para São Gotardo para montar. Tá? Os equipamentos vão sair de lá essa semana, então acredito que até no máximo na semana que vem nós já vamos ter mais 10 leitos sendo implantados em São Gotardo, para atendimento de toda a macro-região. No nosso plano, eu vou falar primeiro em relação às UTIs e depois aos leitos clínicos. Por que é importante eu falar desse plano para vocês? O Ministério só vai habilitar e o Estado só vai credenciar os hospitais que estão constantes neste plano. Esse plano é dinâmico.
Se o hospital regional ou qualquer outro hospital falar, olha, eu consigo abrir mais 10, mas me falta isso, a gente elenca, mas a gente pode modificar esse plano, tá? Então, em relação às UTIs, o hospital regional está na proposta deles que eles podem ampliar, numa situação de calamidade, mais 10 leitos de UTI e mais 9 de clínico. Só que o hospital regional condiciona essa ampliação à retirada da maternidade da traumato-ortopedia. E a gente até respondeu, né, oficialmente para eles, por quê? Nós não temos outra maternidade de alto risco para os 33 municípios. Nós não temos outro prestador que faça atendimento de traumato-ortopedia em alta complexidade. Então, nós, da superintendência, nós somos favoráveis à ampliação de leitos COVID. E a estrutura do hospital, né, que é a nossa principal referência pública, no entanto, que não haja redução de nenhum atendimento que o hospital regional presta com excelência. Então, eles estavam articulando junto à FEMIG a possibilidade, porque eles não têm espaço físico, né? Mas o nosso desejo era realmente que o hospital regional pudesse ampliar sem a redução de nenhum atendimento. Então, o hospital regional não é a primeira opção mais viável que nós temos, pela própria estrutura física deles, apesar da expertise e a gente querer muito que eles ampliem sem a redução de nenhum atendimento que eles já ofertam. Maíra, é porque até eles estão em conformidade pela quantidade de leito clínico. O hospital regional já tem uma inconformidade, porque para cada leito de UTI habilitado tem que ter 2 clínicos, né? Um paciente chegar e outro para ele retornar. E pela área física do hospital regional, ele já está não está conforme. Ele está com 10 leitos de UTI e 9 leitos clínicos. Então, ele não tem condição de receber o paciente. Aqueles leitos que estão lá, é para a hora que o paciente sair da UTI, ele vai continuar o tratamento, ele vai ter o segmento lá. Então, às vezes a população não entende por que está segurando aquele leito. Por quê? Porque nós precisamos do leito de UTI e precisa do leito clínico. E quando o paciente tiver condição, ele sai do leito de UTI e vai para o clínico. Então, aqueles leitos têm que ficar resguardados para, assim que tiver condição, o paciente sair da UTI e ir para o leito clínico. Essas informações que consta aqui na deliberação 373, que tem um quadro publicaram de onde vai uma ser alteração. publicado. Não, essa daí é a primeira versão. Republicaram Já tem outra? Uma alteração, acho, do dia de hoje. Depois eu vou verificar um número e passo, tá? Então, gente, a nossa... É de hoje? É essa mesmo? Isso, esse quadro. Então, seguindo com o plano de contingência, quem consta também no nosso plano de contingência? O Hospital São Lucas, tá? O Hospital São Lucas consta no plano de contingência como 32 leitos clínicos. Foi até esse número, né? Ele foi acordado numa reunião na Secretaria Municipal de Saúde, entre o prestador, o município e a regional. Tá? E a UTI, nós tivemos, quando eu falei de atualizações do plano, é porque é muito dinâmico, né? A nossa primeira tentativa foi publicada uma portaria do Ministério que possibilitava a conversão de leitos de UTI geral para leitos de UTI Covid. Então, nessa perspectiva, o Carlos enviou o ofício, juntamente com o ofício do Rafael, solicitando essa conversão. Né? Nós da superintendência chegamos a conversar também com o Dr. Julian para ver se existiria essa possibilidade e naquele momento a gente viu como uma alternativa viável. Só que nós enviamos e depois o Ministério republicou essa portaria, né, em nota técnica, alterando que essa conversão seria possível apenas para hospitais exclusivo Covid. Tá? O que é um hospital exclusivo Covid? Uma das premissas do Ministério, que foi
até sugerido para a nossa região a centralizar, que tivesse um hospital que fosse totalmente centralizado para atendimento COVID. Só que na nossa realidade, os nossos hospitais, nós não conseguiríamos fazer isso, tá? Por isso que a nossa opção foi a descentralização. E aí, semana passada, o Estado republicou essa nota técnica com base nessa alteração dessa portaria, falando que essa conversão só seria possível se todo o hospital fosse um hospital COVID, o que não é o caso, né, de nenhum dos nossos hospitais aqui. Então, diante disso, nós alteramos o plano, né, com a proposta, e essa proposta ela já tinha sido discutida até naquela época, naquela reunião, de ampliação, porque o São Lucas ele tem espaço para ter mais 10 leitos de UTI, né, e essas seriam exclusivas COVID, ele já tem estrutura física, depois o Rafael pode falar melhor, parece que faltam os respiradores, né, mas ele já tem toda a estrutura para ter essa UTI, exclusiva COVID. Outra preocupação nossa nessas alterações é porque a UTI, né, do Hospital São Lucas e as UTIs geral da região, elas têm ficado com uma taxa de ocupação alta também. E a gente teria que isolar 10 pacientes, né? O bloco de 10. Então, isso também seria um complicador. Então, esses novos leitos também seriam mais viáveis nessa perspectiva. Sobre habilitação, eu não terminei ainda a lista, não, mas sobre habilitação, só para deixar claro, gente. Habilitação de leitos de UTI COVID. A gente só encaminha o processo para o Ministério e para o Estado quando esses leitos estão prontos, com todos os equipamentos, com tudo, tá? A partir daí, o Estado faz um credenciamento provisório para garantir o pagamento, né? Um pagamento complementar, até que essa publicação venha do Ministério. Por exemplo, o NAI. O NAI só foi credenciado pelo Estado, não foi credenciado ainda pela União. Tá? Só que quando ele mandou o processo, ele já estava pronto. Então, não tem como a gente mandar. O Hospital São Lucas, ele está no nosso plano de contingência como ampliação, né, bem como São Gotardo, e a gente não tem como enviar um processo de habilitação sem que o leito esteja pronto. Isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer. Tá? O importante é constar no plano de contingência. Leito clínico, gente. Leito clínico não tem uma habilitação específica, tá? Até o número no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, né, que a gente fala, o código é de um leito clínico normal, tá? E aí é importante ele constar no nosso plano de contingência e tem as instruções de faturamento para a entidade. Mas para o Estado não há uma habilitação separada como há um processo de UTI, tá? Então, é só esse esclarecimento que eu queria fazer em relação à habilitação. Então, seguindo, gente, no nosso plano, Patos de Minas também conta no nosso plano o centro de especialidades, né? O hospital que foi construído pelo Unipan, que o município utiliza como centro de especialidade. No nosso plano, ele consta como ampliação. Tudo que não está em funcionamento consta no nosso plano como ampliação. Quando eles começarem a funcionar, ele já vai estar como leito disponível, tá? Está proposto 30 leitos clínicos lá no Centro Clínico do Unipan, inclusive, por ser centro clínico, não tinha a possibilidade de faturamento, né? Só que via comitê macro e comitê estadual, nós solicitamos que a gente tinha um déficit muito grandes de leito na região e que para a gente seria de suma importância, né? Muitos têm chamado de hospital de campanha, né? E a gente fala no nome de centro clínico mesmo, porque é um estabelecimento de saúde que foi adaptado, né? A estrutura lá já é muito boa e parece que está tendo uma contratação, acho que o Carlos pode falar melhor, né? Da perspectiva de funcionamento, mas tem esses 30 leitos clínicos também. Só que o vazio ainda é muito grande, né? Principalmente aqui da região de Patos de Minas. A gente tem 8 leitos clínicos COVID em Vazante, temos 9 leitos clínicos em São Gotardo, temos 13 leitos clínicos em João Pinheiro e temos 5 leitos clínicos em Serra do Salitre, além de alguns leitos clínicos lá na região de Unai,
né, o Hospital de Paracatu e o UNAI tem mais, 15 e 20 leitos clínicos Covid, mas, enfim, a gente ainda tem um déficit de mais de 100 leitos clínicos Covid, conforme esse estudo da Secretaria. Então, nosso trabalho, né, da superintendência vem muito na ampliação e na articulação para funcionamento desses leitos clínicos Covid. A gente tem tentado, né, que a nossa região seja contemplada com cessão de respiradores e doação de respiradores. A gente sabe que a escassez desses produtos no mercado tem dificultado muito. São Gotardo e João Pinheiro, inclusive, eles já fizeram aquisição, só que inicialmente estava previsto até para maio, né, Zezé? E agora a previsão é final de julho. Então, assim, isso também tem dificuldade. Então, a gente tem articulado junto aos entes para tentar suprir essa demanda e tentar viabilizar, né, o máximo de estabelecimentos e dessas articulações que a gente tem feito junto à Central de Regulação. Mesmo a gente tem fomentado que mesmo aqueles estabelecimentos que disponibilizaram leitos, alguns estão passando por reforma. Então, mesmo esses leitos constantes no plano, São Gotardo mesmo, eles estão fazendo uma reforma, então dos 9, eles têm só 3. Então, assim, a escassez que a gente tem, um déficit de leitos, é algo realmente muito preocupante. Em relação especificamente ao município de Patos, né, a gente, esse vínculo São Lucas e o município é o gestor do contrato, né, depois alguém que, acho que o município vai se manifestar e também o pessoal do contrato, se Zé pode complementar, né, se seria necessário um aditivo a esse contrato, mas em termos legais, a mudança do CNPJ não impacta na situação do São Lucas em relação ao plano de contingência, tá? O plano de contingência ele é vinculado ao CNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, e esse número não vai ser modificado, né, Rafael? Então, em relação a isso, às habilitações, a gente vê com tranquilidade. Ok. Deixa eu agradecer, antes de eu passar a palavra aqui para o Carlos, doutor Celso Fianco, pela participação e oportunidade, doutor Célio, Miriam, da Secretaria, doutor Sérgio Pial, lá do nosso São Lucas, a Geni, que está aí, não estou enxergando direito, o cheiro Geni, e a doutora Carla, que está aqui, doutora, então, por gentileza, doutora que é lá da GRS também, ela é a especialista em políticas e gestão de saúde da GS, doutora Carla Rodrigues, a máscara, né, doutora? Me perdoe, viu? Secretário, meu querido secretário, então, depois da explanação da secretaria, né, da GRS, agora vamos ouvir, então, o secretário, como eu bem disse, né, na questão desses 10 leitos, como que o município está vendo, como o município está trabalhando, se realmente há necessidade de um novo contrato com o São Lucas, ou se dá para fazer um aditivo dentro daquele ali, porque, pelo que nós vimos aqui, o regional, então, eu não sei se eu entendi errado, mas não vai dar para receber os 10 leitos do Covid. Então, secretário, uma ótima tarde para você, e eu deixo, então, as suas explanações aqui. Bom, boa tarde, presidente da Câmara, senhor Vicente, boa tarde, Bahia, presidente da Comissão de Saúde, boa tarde aos vereadores, boa tarde aos representantes da SRS, boa tarde aqui aos representantes também do Hospital São Lucas, meu caríssimo colega e amigo, doutor Jadir. Bom, nós viemos aqui para esclarecer, e como se trata de uma reunião para esclarecimentos, nós vamos falar tudo com a maior clareza e maior franqueza, conforme o Isaías já anunciou aqui. Há que se considerar que no meio do caminho, no meio do nosso caminho, tem uma questão judicial muito séria e muito complexa. Extremamente séria, extremamente complexa, e trata-se de recursos da saúde, que são recursos todos, que têm que ser super normatizados e com uma legislação muito rigorosa. E que quero deixar bem claro que
A depender do município, nós não faremos nenhum procedimento se tiver apenas uma vírgula fora do lugar. Hoje, inclusive, eu participei de uma videoconferência com o Dr. Marco Aurélio, representante do Ministério Público Federal de Brasília, justamente sobre a transparência, sobre a questão de legalidade, cumprimento das normas legais. Inclusive, nós tivemos uma conversa muito franca, muito aberta. Eu falei, olha, doutor, da minha parte, o senhor pode perguntar o que quiser, eu irei responder. E respondi, inclusive, ele falou, não, está sendo muito bom, porque são muitos administradores públicos que estão sendo investigados e presos pelo país afora. Falei, pois é. Então, aqui nós vamos cumprir tudo, porque eu não entrei numa prefeitura para, mesmo na condição de advogado, sair respondendo processo, e nem quero deixar nenhuma margem para que o prefeito também passe por isso. Então, nós temos que considerar que nós temos uma questão judicial muito complexa, muito complexa. Tudo é legalizado. O dinheiro que vem, ele vem por determinação legal, por determinação de lei. E nós sabemos que existe figura jurídica, existem as figuras jurídicas que são os atores principais de todos os negócios jurídicos. E o contrato entre o município e FUNAM é um negócio jurídico. E hoje o município possui um contrato com a FUNAM. E já tivemos diversos obstáculos que o pessoal da superintendência tem conhecimento, os vereadores que estão acompanhando mais tempo também têm conhecimento, tanto que nós só podemos realizar os pagamentos enquanto perdurar essa situação de que a relação jurídica está entre o município e a FUNAM via judicial. E é assim que está sendo feito, inclusive já pedi para fazer um levantamento até do que nós temos a disponibilizar agora no início do mês. Por alto, nós ainda não fechamos, porque o mês não terminou, cerca de 1.480.000, 1.500.000. E então nós temos todos esses entraves jurídicos que nós temos que considerar. Para o município fazer um novo contrato com o Hospital São Lucas, nós temos que atender os critérios legais, os requisitos legais. Como a Maíra, né, mesmo já falou, os leitos a serem credenciados, eles têm que estarem prontos, e a instituição tem que comprovar a estrutura física, se ela está ou não adequada, tem que comprovar a existência de equipamentos já nos locais, se já estão inclusive instalados, a qualidade dos equipamentos, tem que comprovar a existência dos recursos humanos, também já contratados, equipe disponível para os leitos a serem habilitados, não geral, equipe disponível exclusivas para os leitos a serem habilitados, medicamentos e também alvará sanitário. Então, essas condições, elas são imprescindíveis, elas não podem jamais serem desatendidas, né? E nós temos, além de tudo, nós prestamos contas, não só para a Câmara de Isaías, mas também para o Ministério Público Estadual e Federal. No início do mês agora, nós vamos prestar conta de cada centavo, de todas as ações que nós fizemos. Tudo. É muito complexo. Eu sempre fui muito prático nas minhas ações. Em tudo que eu fiz na vida, eu tive que ser muito prático, nunca tive muito tempo para ser mais burocrático e menos prático. E o que vale nessa hora é sermos práticos. Sermos práticos. Num plano de contingência que previa 105 leitos para a UTI. Pelo que aí está em andamento 10 leitos em Unaí, 10 em Patrocínio, 10 em João Pinheiro, desculpe, Patrocínio não faz parte da nossa macro-região, 10 em São Gotardo, 30 leitos, mais 10 no regional, 40 leitos. E se tivéssemos mais 10 no São Lucas, 50 leitos. Mesmo assim, a gente não atenderia 50% da necessidade. Ou seja, se a gente cumprir tudo isso, nós não vamos atender 50% da necessidade prevista. Né? Leitos clínicos, menos ainda. Né? Então, não é fácil, é uma situação muito fácil. Na verdade, quem está na ponta,
com maior peso nos ombros, são os municípios. Os municípios que têm que se virar, os municípios que têm que arrumar o espaço, o município que tem que conseguir, né, igual nós estamos aqui, de forma emergencial, criar uma ala na UPA, que ainda não tivemos mais óbitos por falta de atendimento devido a essa ala na UPA, que lá nós temos 5 leitos clínicos, com 8 ambulatoriais, e que não ficou vazia nem um dia. Nós vamos, inclusive, aumentar mais um consultório médico para atender aquela demanda. Foi a única forma de imediata que nós encontramos. Estamos trabalhando de segunda a domingo, está aqui a Miriam que acompanha, né, sem desligar o celular, correndo para montar o nosso hospital de campanha. Inclusive, gostaríamos de ter mais leitos com respirador no hospital de campanhas, e até pleiteamos isso, porque lá nós temos condição de ter, de imediato, 9 leitos com respiradores. O nosso hospital clínico, ele não pode, nosso centro clínico não pode ter leitos de UTI? Pode sim, apenas eu entendo que pode. Não vai receber o faturamento do Ministério da Saúde. E outra informação importante aqui. Sabe quanto que o Ministério da Saúde paga de diária de leito clínico para Covid? R$ 1.500 para no mínimo 5 dias. Se o paciente ficar 5 dias, paga R$ 1.500. Essa informação que a Miriam levantou para mim, antes de vir para cá. Se ficar 15 dias, paga R$ 1.500. Mais 1.500. Então, um paciente que ficar acima de 5 dias, 10 dias, isso não cobre. Não se monta um hospital rápido igual o povo. Só de medicamentos na UPA para Covid, nós fizemos aquisição de mais de R$1 milhão. Não é barato. Saúde não é coisa barata. Vocês têm a noção do que é um serviço 24 horas, de segunda a domingo? Saúde é coisa cara. Saúde não é coisa barata. Está aqui os administradores do hospital que sabem. Saúde não é coisa barata. Médico 24 horas. Na UPA nós temos, para Covid, médico 24 horas, enfermeiro 24 horas, nós temos fisioterapeuta, nós temos técnico de enfermagem, temos que ter vigilante, temos que ter gente de limpeza 24 horas, alimentação para o pessoal 24 horas, lanche, energia. Domingo queimou um ar-condicionado na UPA. Tivemos que correr para arrumar alguém, sair correndo do raio-x. Raio-x, se a temperatura atinge a 26 graus, o raio-x não funciona mais. Pelo menos o da UPA é assim. Tá? E então, correr para arrumar um ar-condicionado. É muito difícil. Questão de COVID tem que ter um fluxo de atendimento, um fluxo de trabalho. Até a entrada e saída do funcionário é diferente de um hospital comum. E nós temos vários entradas, fizemos um chamamento público. Agora, na hora de contratar, nós já tivemos 2 enfermeiros, se não me engano, 2 técnicos de enfermagem que estão aguardando resultado com suspeita de Covid. Nós já temos 4 a menos e mais os outros que desistiram. Então, muito complexo. A questão está aqui o doutor Jadir que pode complementar. Para a gente habilitar esses leitos, primeiro tem essa questão judicial, que a gente tem que se ater a ela, porque o São Lucas, até por determinação judicial, né, vai ter que trocar o CNPJ. Ao trocar o CNPJ, o município vai ter que realizar firmar um novo contrato com o São Lucas. Aí muda-se os atores da relação jurídica, vai mudar, de Funam para São Lucas. Então, tem todo um procedimento, os requisitos que tem que atender, que inclusive eu gostaria que o doutor Jadir pudesse falar sobre isso. Presidente, eu estou à disposição para perguntas. Antes só do Jadir falar, deixa eu só ler aqui um ofício que a vereadora me mandou, e eu havia me esquecido, peço desculpa, até aqui a assessoria dela, viu? Prezado vereador presidente da Comissão de Saúde de Patos de Minas, paz e bem. Devido ao longo tratamento a que me submeto em consequência dos cânceres que me acometeram, a minha imunidade é muito vulnerável, impossibilitada-me, neste momento, pela pandemia, de participar de reuniões em recintos fechados. Justificando a minha ausência, faço-me representada pela minha assessora Gabriela Novas, que está incumbida de me informar tudo o que for definido.
Cumprimentando a todos, peço-me desculpa. Um abraço, vereadora Edmê Erlinda de Lima Velar. Doutor Jadir, o Maíra, deixa só o doutor Jadir complementar, tá certo? E aí, eu gostaria, assim, eu não sei se você vai responder o que o Carlos falou, mas eu gostaria, é só complementar, não é responder, né? Porque aí é para a gente ouvir primeiro o Rafael, então, porque vocês estão vendo como é que está ficando um imbróglio já, né? Está sempre assim. Então, isso que é importante para que vamos ouvir as três partes e ver aonde está e como que nós vamos resolver, então, o problema. Então, vamos com o doutor Jadir. Tá certo, doutor? Boa tarde a todos. Realmente é um imbróglio jurídico bastante complexo, como disse o secretário de Saúde. A última decisão, questão do contrato, a intenção era fazer a contratualização com o Hospital São Lucas e fazer um anexo dessas questões, desses repasses que seriam para a Covid. Isso a gente, só para fazer essa contratualização, tem um imbróglio FUNAM-São Lucas. Hoje, o Quinés está no nome da FUNAM. E tem uma determinação judicial, inclusive, hoje tem depositado 4.900.000 judicial destinado ao Hospital São Lucas para a Covid. O juiz condicionou esse repasse a que o São Lucas faça a transferência do Quinés, da FUNAM, para o São Lucas. Somente com essa transferência que poderá ser feito o repasse. Então, nós estamos diante de um imbróglio muito maior do que parece. Como que o município vai fazer esse repasse sem essa efetivação do Quinés? Está a depender disso. Os recursos estão disponíveis para preparação para a Covid. Se o São Lucas não conseguir ou não houver meios para fazer isso, fica impedido dessa prestação de serviço indiretamente. Porque como vai prestar se o município não tem como pagar? Os próprios os serviços prestados no mês passado foram feitos também mediante depósito judicial, porque o Hospital São Lucas não tem condição de fornecer a documentação, a nota fiscal da prestação de serviço, em função de a habilitação está no credenciamento está no nome da FUNAM e sendo ele o prestador de serviço. Não tem como emitir as notas. Então, esse é o imbróglio maior. Falta de condições do Hospital São Lucas para, juridicamente falando, para ter essa contratualização com o município de Patos de Minas. Bom, aí eu vou agora então passar para o administrador do Hospital São Lucas, o Rafael. E aí daqui a pouco nós vamos fazer a cariação. Tá? Para ver como é que nós vamos fazer então com isso. Rafael. Bom, boa tarde aí ao Vicente, né, o nosso novo presidente, minha querida Beia, Isaías, seu secretário, demais. Primeiramente, eu quero fazer alguns esclarecimentos quanto a essa questão de faturamento, quanto a essa questão de habilitação, credenciamento e afins. Dr. Jadir acabou de afirmar aqui que os depósitos para o Hospital São Lucas já vinham sendo feitos por via judicial. Apenas um adiantamento, né? Quem sabe, trabalha no SUS sabe que ele fatura a cada 60 dias, então o dinheiro que a gente está recebendo agora é relacionado a abril. E para que se a gente conseguisse manter e viabilizar a questão do Hospital São Lucas, a gente estava fazendo esse pedido judicialmente. Outra questão importante a ressaltar, Isaías, é que se o Hospital São Lucas ainda se mantém como FUNAM, foi por uma ordem do Tribunal de Justiça. Quando o negócio entre Sérgio Piau e Rui Muniz não deu certo, que foi levado ao conhecimento do Judiciário, o Judiciário, então, determinou que se continuasse FUNAM, Fundação Educacional Alto Médio São Francisco, e que o Dr. Sérgio Piau viesse a ser o administrador judicial dessa empresa. Com os últimos acontecimentos, nos quais está aqui a Miriam, que tem esse conhecimento, o próprio Dr. Carlos tem esse conhecimento, a gente estava emitindo as notas fiscais, que eram emitidas em nome da FUNAM, né? Todos aqui sabem que uma empresa não consegue fazer isso se realmente ela não tiver poder e acesso para isso. Só que o pessoal da FUNAM tem um acesso a elas e cancelava. Toda vez que a prefeitura ia fazer o pagamento, essas notas eram canceladas. Nós fizemos isso por 2 vezes. Teve uma vez que eu e a Geni comparecemos na cidade de Pirapora, inclusive eu peticionei
tudo com base nas ordens judiciais que tinha. Pirapora mudou o acesso, só que eles continuaram a cancelar a nota, até que eu falei com o Sérgio que não teria outro jeito a não ser a gente acionar a justiça, para que se resolvesse e colocasse fim ao pior negócio que Patos de Minas já visualizou, que foi esse arrendamento. Eu não me canso de dizer isso. Superado isso, o doutor Marcos colocou agora, por vez, fim na FUNAM em Patos de Minas. A decisão dele, resumidamente, ele falou assim, olha, tem 90 dias para mudar ou CNES ou CNES, que é a mesma coisa, só expressões diferentes, e retornar ao CNPJ originário do Hospital São Lucas. Essa ação ela já foi feita. Na semana passada, quinta e sexta, eu já estive em contato com a Miriam, que é a responsável por fazer essa atualização inicial, e a Miriam está fazendo o processo. É um processo que não é demorado, mas também não é algo tão rápido. A gente espera-se que entre o fim da tarde de hoje e amanhã, por exemplo, o CNES já esteja sob controle do Hospital São Lucas Limitada, né? Então, é importante esclarecer essa questão. Um segundo detalhe, o doutor Carlos ressaltou muito bem, aí que hoje, para funcionar essa questão do Covid, a gente precisa de recursos humanos, medicamentos, equipamentos, alvará sanitário, insumos e etc. O Hospital São Lucas não vai contratar nenhum funcionário se não tiver a certeza que o Covid vai. O Hospital São Lucas gostaria de saber quais são os medicamentos que são necessários para tratamento Covid. Nós estamos vendo na mídia aí, a Organização Mundial da Saúde, ninguém sabe. A cloroquina, não se comprovou o uso. Imagino que quando o senhor fala desses medicamentos, eu deve estar falando rotineiro, um soro, né, agulha, algodão, esses insumos que são básicos, né? Isso aí, a gente só vai aumentar a demanda dele de acordo com a demanda de pacientes. Um terceiro tópico aqui. Equipamentos. Os vereadores estiveram lá no hospital e viu que os equipamentos estão apostos em cada leito, né? Tem um respirador, um monitor para cada leito de uma área que já foi um CTI anteriormente, que quando o Sérgio ampliou o hospital, ele resolveu levar para outro local. Essa área, inclusive, a GRS está aqui, ela pode confirmar essa situação, ela está credenciada e habilitada. Se algum dia a gente quiser mudar o CTI de lugar, eles já estão lá. Entretanto, uma coisa é muito verdade. O custo operacional do São Lucas pós-Covid, Isaías, mesmo não recebendo nenhum paciente, ele aumentou em quase 40%. Por quê? Tudo subiu. Essa máscara aqui que eu estou usando, que é a PFF2, essa máscara custava R$ 3,00 a unidade, ela foi para quase R$ 40,00. Comprovo isso via notas fiscais. Infelizmente, no hospital não pode ser utilizado essas máscaras caseiras que a grande maioria aqui está utilizando. E não tem outra chance. Se você não compra, a vigilância sanitária vem em cima e autua, existe multa, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, vem em cima da gente. Ou seja, existe todo o risco que se envolve. Nós aumentamos em quase 40% o nosso custo operacional e o nosso faturamento caiu, como caiu em todos os hospitais. A maternidade ficou ociosa, o neonatal teve uma demanda reduzida, só a hemodiálise que continuou, porque os pacientes eles são crônicos, então uma diálise que eles ficam sem fazer, eles vão ter problemas sérios, vão ter complicações sérias. Diante disso, a gente reuniu a primeiro momento com a GRS, com a Superintendência Regional de Saúde. Anteriormente, nós já estávamos em conversa com a Denise, que o Carlos veio a suceder, e já estava mais ou menos se delineando para que o hospital viesse a assumir esse posto. Até teve uma época, foi de 26 de março a 26 de abril, que o Hospital São Lucas parou 10 leitos para atendimento do Covid. Foi logo quando estava no começo. Nós ficamos 30 dias recebendo a IH normal. Nós tivemos 2 pacientes, apenas um veio confirmado, a confirmação dele veio bem depois que ele já tinha ganhado até alta, lá da cidade de São Gotardo. E eu até comuniquei à GRS que era impossível a gente manter o custo operacional da forma que estava. Eu tenho que pagar um valor um pouco melhor para o médico, em virtude do risco. O regional está pagando quase o triplo para o valor de um plantão. Nós estamos vendo aí a UPA fazer chamamento público para gestor de faturamento. Está quase R$ 4.000 o salário, mais benefícios. É humanamente impossível, Isaías. A gente tem que entender que o São Lucas ele só recebe aquilo que ele produz, aquilo que ele fatura. Não é igual, por exemplo, a UPA, não é igual o próprio regional, que o regional tem quase 1.000 funcionários. Atendeu, faturou bem, não faturou, amém, o dinheiro vai cair na conta da mesma forma para suprir as necessidades. Então,
10 milhões. E eu tenho certeza que o faturamento, quando vai se apurar do regional, se brincar, chega em 3, 4 para falar que foi muito. Milhão, né? Então, assim, é muito, Isaías, o SUS está muito deficitário, é uma conversa longa, uma conversa, como se diz, que deveria se envolver gestores estaduais, gestores federais, né, para rever, inclusive, a questão da tabela SUS, mas eu vou se ater a isso que você pediu. O Hospital São Lucas hoje, ele tem a condição, o senhor secretário visitou o hospital, você esteve, né, a GRS visitou, a início foi passada essa possibilidade, a GRS ventilou isso, de uma possibilidade de tentar a cessão de 10 leitos, né, 10 aparelhos respiradores e monitores. Depois o Estado encontrou uma certa dificuldade, porque está em escassez esse tipo de produto no mercado. Na sequência, a GRS nos perguntou da possibilidade de parar 10 leitos de CTI. A início, a gente tinha falado dos 10 leitos de CTI adultos, só que quando nós fomos fazer uma análise técnica, nós vimos que o neonatal estava com menos pacientes do que o adulto. E a gente pensou, olha, é mais prático e mais prudente a gente desabilitar 10 leitos de neonatal, que não tem demanda, do que de CTI adulto. CTI adulto, o pessoal está aqui, a Miriam está aí, a gente fez um esforço, Isaías, muito grande para retomar a oncologia. O doutor Diogo voltou, a doutora Renata, e nós não achamos prudente parar a oncologia depois de tanta confusão, de tantas delongas para que ela voltasse. E juntou as outras enfermidades. Então, a gente achou prudente fazer isso. Nós encaminhamos um ofício para o doutor Carlos, foi protocolado na Secretaria de Saúde. Na sequência, a gente deu conhecimento à GRS desse ofício. E o que eu posso dizer é isso, que o hospital está à disposição, ele está pronto para receber. Evidentemente, volto a ressaltar, eu não tenho recursos humanos. Se você me falar assim, vocês vão habilitar hoje, vai iniciar hoje, não tenho condição. Porque eu preciso de contratar uma equipe, eu preciso de minimamente treiná-la. Né? Nós vamos gastar aí na casa de mais ou menos até no máximo uma semana, até que realmente entre em operação. Evidentemente, se forem leitos gradativos, começam um amanhã, daqui 2, 3 dias vem mais 2, aí é outra conversa, já dá assim para começar a pensar nessa situação. Só que também eu vou ressaltar uma coisa, é humanamente impossível o Hospital São Lucas, que a início nós recebemos R$ 472, não é isso, Miriam? Por um leito de UTI. É humanamente impossível o Hospital São Lucas ou qualquer outro hospital do SUS, e eu desafio, a pegar esse leito de CTI e bancar um leito de Covid. A início o Estado falou que pagaria R$ 800, aí o Ministério da Saúde veio com 1.500, 1.600, não sei, depois voltou. E assim, foi igual numa reportagem na NTV, eu disse, a todo momento o Estado republica uma orientação, o Ministério da Saúde mandou a nota técnica, uma portaria é republicada, então nesse momento que a gente está conversando aqui, não pode reverter. É bem provável que daqui a 5 minutos alguém aqui já levantou, opa, o Ministério da Saúde já autorizou a reverter. Porque é uma situação nova, é uma situação atípica, ninguém conhece esse tipo de situação. O que eu tenho sempre proposto, a Fátima do Conselho está aqui, a gente já se conhece há um certo tempo, é que o município de Patos de Minas, o Hospital São Lucas, tente iniciar uma nova fase. Acho que isso é importante para todos os serviços, já falei isso para o doutor Carlos algumas vezes, já convidei ele aí no hospital, né? Mas o doutor Carlos vira e mexe, a gente conversa, eu sempre falo com ele, os lados são os mesmos, ele quer que o município faça o serviço, o município quer que a gente faça e a gente quer fazer o serviço, e acho assim, que nós estamos nos esbarrando, nos estresses do dia a dia, assim, nas mínimas, o doutor Jadir está aqui, o Carlos também, um grande advogado, assim como o Carlos quer sair da secretaria ao fim do mandato, com o nome limpo, sem margem para processo, como o prefeito. O doutor Jadir também quer isso. Os vereadores, todo mundo quer. Eu também não quero, Isaías, a minha passagem no Hospital São Lucas, temporária ou não, eu não quero sair do Hospital São Lucas e falar assim, mais criei problemas do que solucionei. Acho que um administrador ele vem para solucionar os problemas. E nós estamos aí abertos. Acho que o doutor Carlos ponderou aí a questão, por exemplo, de um alvará sanitário. Nós já estamos em negociação e em conversa com a vigilância sanitária, só que nós temos que lembrar que está tudo parado. A vigilância sanitária me exige, por exemplo, a reforma de um telhado. Como é que eu vou reformar um telhado se a empresa que reforma está parada?
eu não consigo. Ok? Isaías, me permite só aqui passar algumas informações sobre o que falou, mas primeiro deixa a Maíra, né? Que ela... Oi, deixa eu passar para a Maíra, porque a Maíra faz as colocações dela, e aí nós já vamos começar para o debate mesmo, para as perguntas e respostas, ver se pode ou não pode contratualizar com o município e o hospital com essas pendências. Parece que eu entendi que realmente, se não tiver isso, não tem jeito desse leito de Covid vir. Para o regional, eu também entendi que ela falou que não tem jeito mais de vir, ou vem São Lucas, ou então não vem de jeito nenhum, né? Porque aí nós podemos, então, falar isso para a imprensa, porque na imprensa sai toda hora uma coisa, que os leitos chegando, aí nós vamos falar uma mesma língua e uma coisa só. Não, então não vai vir mais leito Covid para Patos de Minas. Bem, só queria complementar algumas informações. Qual a perspectiva de leito de UTI que a gente tem, né? Além dos que o Carlos falou. Chegaria a 70, tá? Considerando que um NAI no Hospital Municipal também pode ter 10, Paracatu 10, tá? Então, considerando os 10 do São Lucas, nós teríamos 70, muito aquém ainda da necessidade realmente, né? Só esclarecimento sobre a questão do alvará, numa habilitação normal, em tempos normais, né? É uma exigência. Nessa situação de pandemia, eu até mandei uma mensagem para a Vigilância Sanitária para verificar, porque na portaria não consta, né, essa exigência. Tem um roteiro da Vigilância Sanitária Estadual que menciona, mas o que foi dada a orientação? Gente, estamos em tempo de pandemia. Toda situação atípica, ela pode ser analisada pelo Centro Estadual, né, de Apoio Operacional, que é o COIS Minas, tá? Gente, em tempos normais, vocês acham que um centro clínico poderia virar um hospital? Não, não poderia. E nós conseguimos, né, que essa mudança fosse feita do centro clínico. O centro clínico, ele só tinha um caráter ambulatorial. E foi possibilitada a conversão dele de maneira simples, porque para a conversão numa maneira rotineira, seria exigido dele as condições para ele ter um caráter hospitalar. E não foi exigido, foi uma mudança muito simples, né? A Miriam está aqui, ela pode falar. Então, nós estamos em tempo de exceção, em tempos de pandemia, tá? Eu acho que isso é uma situação que a gente tem que ponderar. A gente pode formalizar, né, isso, solicitar ao COIS uma definição, mas eu acho que tudo tem que ser analisado se essa for realmente a nossa opção, né? Sobre a questão do centro clínico, a inclusão dele, né, já foi, nós, enquanto regional, a gente não, como Isaías falou, a gente também quer procurar soluções e a gente não quer apontar o dedo, a gente quer simplesmente achar soluções. Então, se o centro clínico é um lugar bom, se vai atender a nossa população, por que não? Vamos sim, vamos colocar ele no nosso plano. A gente tem buscado informações, tá? O Ministério já falou que não vai habilitar UTI em hospital de campanha. Nós pesquisamos junto ao Estado se poderia ter um complemento estadual, pensando nisso que o Carlos falou, né, que o município vai arcar, né, financeiramente, já que não tem um financiamento diferenciado. As questões de UTI, a gente pode analisar com a equipe técnica, né, pode alguém da superintendência, a gente tem base assistencial. Se esse for, né, o mesmo sabendo que o Ministério não vai habilitar, mas não, nós queremos arcar com isso, né, e a necessidade, eu entendo que um pacto para o município, é um município que realmente fica com ali está na linha de frente, né, e é o executor, a gente entende isso, mas em momento nenhum nós do Estado queremos ser empecilho, a gente quer ser uma fonte articuladora e para fazer essas movimentações, tá? Então, vamos conversar com a equipe técnica, ver se tem a possibilidade de incluir ele no plano, né? Porque só como UTI, ele já está no plano como leito clínico, só que o Ministério já sinalizou que não vai ter esse financiamento e habilitação para leitos de UTI em hospitais que não são hospitais, né? Então, isso é uma questão também que a gente precisa ponderar. Então, era só essas considerações.
quanto que, para você fazer as suas considerações aí também, Carlos, eu já vou fazer uma pergunta. Quanto que a União gastou, o município e o Estado até agora, com Covid em Patos de Minas? A União nos passou um instantinho, são tantos números, tantas planilhas. A União nos passou R$ 3.924.501,12. O Estado não nos passou nem um centavo. Até então. E quanto à questão, mais alguma pergunta ou posso comentar os outros questionamentos? Então, a União passou esse valor. Eu tenho aqui de 3.924.000, a Câmara fez uma devolução de 1,5 milhão. O Ministério Público Federal nos fez um repasse de R$ 302.285,06. Até agora nós temos um saldo referente ao repasse da Câmara de R$ 279.411,96. Nós temos um saldo do recurso repassado pelo Ministério da Saúde de R$ 1.431.725,87. Do recurso repassado pelo Ministério da Saúde, nós temos um saldo de R$ 87.366,45. E temos também um saldo aqui da Câmara de 200, do recurso que a Câmara nos passou, de R$ 279.411,96. Até agora, o valor empenhado, porque nem tudo ainda foi pago, porque isso depende da emissão da nota final, R$ 5.246.385,41 nessa estrutura, sendo que parte desse recurso foi utilizado também na montagem da estrutura da UPA, que já está, inclusive, sendo ampliada. Quanto à questão do alvará, há, inclusive, uma ação do Ministério Público, né, doutor Jadir, relativo a isso. Já existe essa ação, inclusive, do Ministério Público em relação à ausência de alvará do Hospital São Lucas. Quanto ao hospital de campanha, nós iremos atender todas as exigências sanitárias. Todas as exigências sanitárias. E tem toda uma questão jurídica, nós não temos, pelo contrário, nós queremos mais leito, queremos que habilite os leitos, porém nós não podemos fazer nada fora da legalidade. Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta. Deixa eu fazer já uma pergunta que já responde aqui. Já eu acho que você vai responder o que eu vou te perguntar. O Hospital São Lucas desconhece essa ação do Ministério Público, só para constar, viu? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A ação é contra o município, o doutor Jadir, inclusive, atua nela. Então eu vou fazer a primeira pergunta. E eu peço assim, que vamos nos ater direitinho para a gente poder não fazer as perguntas repetidas, tá? Bom, então pelo que eu entendi aqui, não precisa de alvará nesse momento da pandemia agora para a habilitação desses leitos. Se não habilitar no São Lucas, no regional também não será habilitado, e também o Ministério da Saúde diz que em hospital de campanha não vai habilitar os 10 leitos de UTI ou mais. Deixa eu só terminar a pergunta, que aí você fala. E se para poder, então, ir para o São Lucas, tem que fazer um aditivo ou um novo contrato, no contrato já existente, ou se não existe contrato, ou se tem como fazer um contrato lá com o hospital, somente na questão Covid, para atender, para a gente não perder esses 10 leitos Covid. Porque aí agora você chega numa conclusão, a doutora está aqui, jurídica de lá, o doutor jurídico daqui está aqui, o secretário também é um doutor, nós vamos ver se pode ou não pode. Porque um está falando que pode, o outro fala que não pode. Vamos lá, Maíra. Ô Isaías, primeiro, eu não falei que não pode, eu falei que tem esse alvará,
Inclusive, caso seja possível, eu gostaria que a SRS nos encaminhasse um documento formalizando a dispensa do alvará sanitário. Temos várias legislações, nós podemos te encaminhar. Eu já encaminhei, mas Tá, não vai. então, até porque, em razão dessa ação do Ministério Público. Tá. Não, no edital de credenciamento do Estado, o edital que saiu para credenciar as UTIs, que paga no valor de R$ 800 no edital, a diária. Depois publica-se uma resolução complementando o valor mais R$ 800, perfazendo o valor de R$ 1.600 o Estado paga, até sair a habilitação do Ministério da Saúde. Com referência à questão do São Lucas, se tem alvará, essa pendência jurídica, dia 21 de abril, era ainda minha superintendente Diana, eu relatei todo o caso, pendência judicial, questão que existia no São Lucas, questão FUNAM, questão contrato. Aí, a minha superintendente, que agora é assessora do gabinete do secretário de Estado da Saúde, Diana, me relatou, falou assim, Maria José, deixa de ansiedade, estamos em tempo de pandemia. Relata isso, manda para o COIS, que hoje quem abre exceção, quem pode autorizar coisas que têm pendência, que vocês têm medo de depois ficar com pendência jurídica, com questões, é o COIS. COIS dá autorização de abrir hospital de campanha, dá autorização para exceções, e vocês ficam resguardados. Tanto foi isso que depois, inclusive, a assessoria jurídica até do COSENS, a Cristiane também se pôs à disposição de assessorar o secretário municipal de saúde nessas pendências, porque, infelizmente, não é só Patos que tem esses problemas, né? Então, assim, tem várias outras santas casas que tinham esses problemas e foram resolvidos a bem da população. Então, agora, eu acho que não é hora tanto da gente... Lógico, eu tenho 30 anos de serviço, sou da regulação, a gente trabalha com regra, com lei, o dia inteiro. Então, assim, se não vislumbrasse um comitê estadual para resguardar e falar assim, a bem da população, essa situação tem que ser vista de modo diferente. Tanto que o Conselho Municipal de Saúde está acompanhando, o promotor está acompanhando. Então, assim, a superintendência, a regulação municipal. Então, a maior prova disso que a gente quer é o atendimento da população. E eu acho que é isso que os vereadores e toda a população de Patos quer. Né? Então, é isso. Se a gente não der conta de resolver isso no município de Patos, gente, nós temos outra escala maior, que é o COIS. Não, agora eu achei que você falou bonito. Porque nós estamos aqui discutindo alvará, e os pacientes estão morrendo. Parece que o alvará está tendo mais importância do que os doentes. Então, eu vou fechar meu consultório e vou deixar todos os pacientes morrerem. Aí nós estamos aqui discutindo alvará, e discute alvará, sendo que o hospital não recebeu o mês de maio ainda. Os funcionários do Hospital São Lucas, todos, inclusive o Sérgio Piel, isso foge um pouquinho. Nós vamos até ao leito Covid. Essas outras histórias eu não quero saber delas aqui por enquanto. Isso nós vamos conversar numa outra hora, não agora. Eu pedi isso no início da reunião. Tá ok, então vou atender seu pedido. O Hospital São Lucas está com 10 leitos lá montados. É isso mesmo? 10 leitos? 10 leitos montados. Tem uma equipe para atender estes pacientes. E nós estamos falando em São Gotardo, nós estamos falando em João Pinheiro, nós estamos falando em mais não sei onde, daí, com 10 leitos lá numa sala fechada, onde tem o leito está montado, existe médico disponível, existe técnico e enfermeiro disponível. Por que o Hospital São Lucas não está sendo utilizado? Quem vai me responder isso, por favor?
Olha, me parece que as pessoas não querem entender. Se o Hospital São Lucas criar as condições jurídicas para habilitar o contrato, nós fazemos ele hoje. O problema não é que o hospital não tem condições de assinar um contrato hoje. Essa é a verdade do ICRUA, para ser simples. Então, como que o município vai passar? Doutor, o Rafael acabou de falar aqui agora há pouco, que não vai preparar, só depois. A exigência é que se prepare. Aí eu queria discordar do Isaías aqui, quando ele diz que não vai vir, que pode dizer para a imprensa que não vai vir leitor de Apatos. Não é uma verdade absoluta, vereador. Tanto a Maíra como a Zezé falou aqui, nós estamos no estado de exceção e o COES pode mudar isso. Hoje, para o São Lucas, sim, juridicamente está complicado. Isso aqui é uma decisão judicial do juiz da comarca, onde o doutor Cássio falou que tem em torno de 4 milhões do Ministério da Saúde. Hoje nós estamos 3 milhões, 4 milhões 914, 409,50 são para a entidade filantrópica. O juiz falou, Hospital São Lucas, me prova que você é filantrópico, que eu te dou dinheiro. Então não depende do município. Está sendo mal colocada a situação. Cria as condições jurídicas e técnicas do Hospital São Lucas, e o contrato faz esse contrato e faz um aditivo, um anexo lá ao contrato. Isso é tranquilo de ser feito. Mas o que você observa é que os recursos são vinculados. Nós não podemos entregar eles assim, Deus dará, não. Se o senhor não criar as condições jurídicas, vereador, assina-se o contrato rapidamente. E aí repassa os recursos. Agora, as condições, inclusive, estão delineadas aqui na decisão judicial. Falta ao hospital criar essa condição. Quem falou que os leitos não virão, doutor, foi a Maíra que falou, mas a Zezé, que no regional não tem condições mais de receber por N coisas que elas explicaram, e também que no hospital de campanha não pode se habilitar. Se não pode habilitar nesses dois hospitais, aonde mais que habilitaria? E o plano de contingência tem é o São Lucas. No momento de exceção, e o COES decide, se não der nenhum desses dois, pode ter uma terceira alternativa. Vamos lá mesmo, pode ser relativizado essas regras. O problema é que nós não podemos esperar mais. Não podemos esperar mais. Isaías, deixa eu te fazer uma ponderação. Se tem que estar tudo pronto, então por que cargas d'água, a UPA não está fazendo chamamento público e o hospital de campanha também? Então mostra que tem que estar pronto. Vamos parar com isso. Não tem equipe lá também não, porque eles estão fazendo Rafael, chamamento. deixa eu te contar Segunda questão, o juiz determinou que em até 90 dias a gente mude o Cines. Eu imagino que amanhã esse Cines, no mais tardar na quarta-feira, está pronto. Eu acho que a gente pode sim refazer um novo contrato. Deixo a cargo do doutor Jadir decidir isso, porque ele é o jurídico da prefeitura. A única coisa. E outra questão em relação a essas verbas que citou aqui na decisão, 4 milhões e tanto, vale ressaltar que essas verbas não vieram exclusivamente para a Covid. Isso é dinheiro que o município juntou no fundo municipal de outras coisas, cataratas, outras coisas. Se for o caso, Miriam está aqui, pode se chamar Débora da Regulação, pode se chamar Fabiana, que isso é dinheiro de outras coisas, não é só Covid. Isso não é só Covid, tinha dinheiros para outras coisas. Inclusive, tem uma gratificação que era para a FUNAM, que eu, Rafael, entendo que esse dinheiro deve ser devolvido ao Ministério, que a Prefeitura quis criar o contrato com metas quantitativas e qualitativas. As meninas da GRS estão aqui, o secretário também, e eu tenho um contrato aqui, que se for o caso, inclusive te encaminhei o contrato. Então, assim, tem que se esclarecer essas questões desses valores também. Rafael, primeiro em relação à UPA, não podemos distorcer, não. A UPA já funcionava e começou a funcionar sem nenhuma contratação. O chamamento feito para a UPA foi justamente em razão do afastamento de pessoas que já estavam lá. A UPA já tinha uma estrutura funcional pronta. E outra coisa, a UPA está, esses gastos a mais lá da UPA, ou seja, foi justamente por causa da estrutura funcional já existente. E o valor exclusivo para a Covid que veio são 3.110.622. O valor total que o doutor Jadir colocou é o valor que é o valor disponibilizado para a Justiça. Tá? Tem esse valor de 3.110.622. Mas não é por causa de um erro material de informação de números, não. Tá? Vamos ser bem práticos. Deixa eu voltar aqui no Sérgio, doutor. Vamos ser bem práticos. Cria-se as condições de contratação de São Lucas que nós fazemos, não precisava nem da gente estar reunido aqui. Cria-se as condições.
Se tem essa possibilidade do COIS, então nos comunique oficialmente. Nos comunique oficialmente, porque lá na frente nós vamos responder por documentos que a gente estiver assinando agora, e não apenas por... Secretário. Por questão que estamos discutindo aqui. Deixa só ele terminar, Brás, para a gente ficar uma coisa bem certinha, para ninguém, todo mundo falar de uma vez. Já que eu deixei ele falar, então, termina, doutor, por favor. Doutor Jadir, o que está faltando no Hospital São Lucas? Por favor, repita. Falta ele está com o CNES no Ministério da Saúde lá credenciado, falta apresentar a documentação necessária para fazer o contrato, e aqui, ó, os 3 milhões e 100 anos que o doutor Carlos falou, é entidade filantrópica. Ele tem que comprovar se ele é entidade filantrópica. Se ele não comprovar, não pode receber, porque os recursos da União são vinculados. Mas esses valores são referentes a... Então, uma vez... São diferentes. Esse valor que a Maíra falou de receber pelos leitos Covid, isso aí é independente desse valor que já foi recebido. Esse valor aqui, doutor, é para eles prepararem. Está lá nas resoluções. Mas esse valor aí, tudo bem, mas se o hospital quiser receber pelos leitos depois de montados, igual a Maíra explicou do financiamento, esse financiamento não tem dificuldade, entendeu? Esse valor aí, mesmo que ele não venha, que tenha vindo para a entidade filantrópica, se não for receber esse valor, ele poderia ser financiado. Esse valor, gente, o hospital não está, porque você já fez até o pedido de mudança do CNPJ, não fez, junto com a Miriam, que eu vi lá, o pedido? Então, esse valor, doutor, nós não vamos discutir. Presidente. Nós vamos falar, gente, eu quero falar do credenciamento dos leitos Covid. Mais uma vez, eu vou falar isso aqui agora. Eu não quero saber de trem para trás, o que ficou, o que deixou. Então, eu sei que uma coisa está meio que atrelada à outra, mas acontece que os encaminhamentos já foram feitos nessa questão aí de tirar do nome da FUNAM. Eu quero saber do credenciamento desses 10 leitos, como é que eles irão ficar. Presidente, por favor. Isaías, só uma coisa. Braz Paulo. Um minuto. Em relação à alteração do CNPJ para o São Lucas, foi mandado um ofício assinado pelo Rafael, e esse ofício tem que ser assinado pelo representante legal, que é o doutor Sérgio. Já foi comunicado para que eles apresentassem com urgência. Esse ofício ainda não chegou até a secretaria. Chegando é de imediato. Tá, eu quero só fazer um encaminhamento exatamente na esteira do que o vereador Isaías colocou, porque assim, gente, não é agradável, num ambiente de pandemia, nós tudo reunido aqui. A gente fica angustiado. Mas fica mais angustiado de pensar que a gente já podia estar com isso resolvido e as coisas não se resolvem. Dito isso, são 2 coisas que nós temos que deixar claro. Primeiro, as demandas pré-existentes de São Lucas e FUNAM, elas não são impeditivos para que nós tenhamos um novo contrato específico para a Covid. Eu acho que isso ficou claro aqui. Mas não é claramente o entendimento da prefeitura até então, pelo que eu entendi, o Jadir falou. Agora, uma coisa que eu acho que seria importante, que o doutor Carlos podia nos ajudar também, é que nós saíssemos daqui com os encaminhamentos de roteiro, uma coisa quase pedagógica, Isaías. Qual é o papel que você vai mandar para a gerência, o que a gerência vai te mandar de volta, que vai dizer assim, a partir de então, esquece o passado, e poderemos habilitar os 10 leitos se o São Lucas tiver isso, isso e isso. Sabe, porque se for pegar ainda na questão do alvará, ou pegar nisso ou naquilo que nós já sabemos para trás há mais de 2 anos, 3 anos, quer dizer, então não tem sentido a gente estar aqui. Nós temos que ter aqui uma clareza de que nós estamos num momento de exceção, um momento de pandemia. Eu sei que ninguém quer tomar processo, mas também nós não podemos ver o povo morrer do jeito que está. Ou perder 10 leitos por aqui, de repente o povo ser atendido no município vizinho. Agora, se também não for dar conta, fala que nós não damos conta e vamos tentar habilitar o PO, Lagoa Formosa, sabe? Porque senão não tem jeito um negócio desse, sem querer ofender ninguém. O que eu estou dizendo é que nós somos uma macro, nós temos uma responsabilidade, e parece que na hora de pegar o negócio para fazer mesmo, aqui nessa vírgula não pode, aqui não tem jeito, aqui não sei o quê, está faltando diálogo. Aí eu concordo uma coisa com o Isaías, nós não podemos sair daqui sem ter a clareza de aonde que é com o negócio, quando não deu errado, aonde que deu, para falar, foi aqui que deu a pega, que daqui não tem jeito de desenlaçar. Obrigado. Está anotadíssimo aqui, vereador, que era o que eu ia falar com isso. O que é que precisa? O que tem que fazer, então, para a gente sair daqui falando, com isso aqui, os 10 leitos são habilitados? Não é opinião, é o que
Não é opinião, não. É o que tem que ser feito. Aí vai me falar aqui o doutor Jadir, porque aí se ele falar que isso precisa, a GRS está aqui para responder e falar, não, isso não precisa. O São Lucas está aqui para falar, eu consigo fazer ou não consigo. Então, é o que eu falei já. O que tem que se fazer para esses 10 leitos Covid ser habilitado no São Lucas, doutor Jadir? Apresentar um kinésio em nome do Hospital São Lucas, credenciado no Ministério da Saúde. Quantos dias, Rafael, leva para conseguir o kinésio, o novo kinésio? Bom, se não tiver nenhum impedimento de sistema, nós temos que lembrar que essa atualização é do Ministério da Saúde. Eu vou fazer o reencaminhamento do ofício para a Miriam hoje, ela me repassou essa questão, que realmente o ofício deveria ser assinado pelo Dr. Sérgio Piau e não por mim. Imagino eu que até quarta-feira, Miriam, se nada tiver nenhum problema, até na quarta-feira, ao fim da tarde, eu acredito que o kinésio já vai estar em nome e CNPJ do Hospital São Lucas Limitada. Doutor Jadir, e até quarta-feira? Porque hoje é segunda. Até quarta-feira o quê? O senhor quer saber? Vamos internar esses pacientes onde? Aí a responsabilidade não é do procurador, não é do município. Nós temos que criar as condições jurídicas, legais. Eu não posso internar lá no São Lucas. Não vamos partir por esse lado e realmente só depois da documentação. Sim. E eu entendo que tem que estar certo. Fim de papo, doutor. Pois não. Carlos, você quer falar mais alguma coisa dentro desse limite? Primeiro que, segundo eu conversei com o doutor Nacal, ontem, no domingo e hoje, ele falou da possibilidade, sim, de ter mais 10 leitos, até porque, segundo informações, o Hospital São Lucas tem essa possibilidade de ampliar mais 10 leitos. E o secretário de Saúde já confirmou a vinda dele a Patos na quinta-feira. Nós vamos, inclusive, conversar com ele sobre... Claro, não estamos descartando o São Lucas, porque se a gente puder ter mais 50 leitos, é que eu queria para eu dormir sossegado. Né? Sobre a possibilidade desses 10 leitos, nós vamos tratar com o secretário de Saúde na quinta-feira. Já está agendado a vinda dele aqui, estamos apenas aguardando detalhe de horário para a gente acertar a agenda. Já está marcado com ele, eu, prefeito municipal, vou pedir a participação do doutor Nacal, está vindo inclusive o presidente da FEMIG, que é a mantenedora do Hospital São Lucas, e para tratarmos exclusivamente do Hospital São Lucas, o regional, né, mantenedor do regional. Então, nós estamos empreendendo esforço, pedimos para ele, inclusive, para abrir essa agenda, para a gente pudéssemos discutir com o secretário de Estado da Saúde e com o presidente da FEMIG os 10 leitos do regional, porque não é apenas mais 10 leitos de São Lucas que entendemos ser suficiente. Nós preocupamos muito com a questão jurídica, porque o São Lucas precisa faturar e precisa receber. E não nos interessa, doutor Celso, ficar com dinheiro no caixa da prefeitura, não. Lá a gente faz, se tiver que ficar até depois do horário, tudo para pagar o mais rápido possível. Né? Inclusive, temos demonstrado isso na prática. Então, não está descartado os 10 leitos, segundo o doutor Nacal falou, e esse assunto será tratado com as duas maiores autoridades para resolver, que é o secretário de Estado de Saúde e o presidente da FEMIG. Doutor Jadir, a Carla, a Maíra quer fazer uma consideração aí, Maíra? Só é porque a vigilância sanitária que me respondeu. Então, realmente confirmou, né, para habilitação do Ministério, não nas documentações exigidas, é autodeclaratório, né, e as exceções vão passar pelo COIS. No credenciamento do Estado, tem a resolução 3143, que fala especificamente disso, e tem um dispositivo que fala que o alvará pode ser dispensado sob assinatura do subsecretário de regulação, desde que passado pelo COIS, tá? Só para esclarecer essa questão. E eu acho que a gente tem que um olhar muito de procurar a solução, porque a gente precisa dos 10 leitos do hospital regional, mesmo que não seja de imediato, né? E é importante a gente garantir que eles ampliem sem a redução daqueles atendimentos, e isso já está claro, e a Valéria iria ver outras possibilidades, né? Que bom que já tem uma sinalização positiva, mas, além disso, o nosso déficit
é muito grande, né? Então, acho que é importante ver o que pode ser feito. Senhor presidente. Rafael, então providencie todos esses documentos que essas recomendações do COIS, tudo que for necessário, toda essa documentação, e são esses os documentos, doutor Jadir? Todas, então providencie tudo isso e encaminhe então para seria a Secretaria de Saúde, nos encaminha uma cópia para que nós possamos então acompanhar como é que está sendo o tratamento. Mais alguma pergunta dos senhores vereadores? Não, dentro do Covid, não me faça ser deselegante. Eu quero só fazer um encaminhamento, porque depois de muitos anos do Legislativo, reuniões e reuniões, a gente sabe que o que não está escrito às vezes fica muito pesado. E eu estou observando que nós não temos uma ata aqui, embora esteja tudo gravado. Eu queria que nós fizéssemos, os vereadores que quiserem, mais a Comissão de Saúde, o ofício, né, encaminhado ao secretário, com conhecimento do senhor Jadir, que nós fazemos questão desse pleito dos leitos no Hospital São Lucas. Eu sou o primeiro a assinar, se me permitirem, e indiferente de qualquer questão que nós tratamos, para não dar a impressão que nós estamos fazendo reunião para marcar reunião. É preciso deixar declarado, eu quero, em nome do povo de Patos de Minas, esses leitos no Hospital São Lucas, diante de tudo aquilo que foi falado aqui. Vereador, agora, se lá na frente... Isso vai ser no final, nos encaminhamentos. Nós vamos fazer aqui os encaminhamentos finais. Você já está terminando a reunião, Não, eu estou dizendo que, com relação à Covid, ficou muito claro aqui que nós temos algumas percepções diferentes, inclusive que não são as mesmas aqui, principalmente de AGRS e o PRO e a própria Secretaria Municipal de Saúde. Todo mundo aqui é adulto, nós já entendemos. Então, nós queremos que essa coisa alinhe numa só vereador, direção. Obrigado. Então, mais alguma palavra? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode vir cá, doutor. Vou deixar o senhor falar, que eu chamei o senhor para cá no início, o senhor não quis vir, né? Vamos lá. Fatinho, presidente do conselho. Então, enquanto Conselho Municipal, nós defendemos também esses leitos do Hospital São Lucas. Nós não podemos abrir mão em nenhum momento desses leitos, além da ampliação do Hospital Regional, se for possível, além de mais leitos na região, se for possível, porque a gente sabe que, mesmo assim, não atingirá o que nós precisamos. O que a gente não quer é que aconteça o que já está acontecendo, de paciente na UPA aguardando, né, e a gente, com o paciente na porta, e a gente não tem como oferecer o serviço. Ainda se consegue se segurar isso na UPA, mas hoje de manhã eu participei de uma reunião e o que foi falado? Por que ainda nós não tivemos uma morte lá na UPA, por exemplo, por falta de assistência? Porque enquanto o hospital regional está com 10 leitos ocupados, às vezes, e como aconteceu, acho que esse final de semana, teve um paciente aguardando, né? Mas faleceu um paciente no hospital regional, então teve-se uma vaga. Mas vai chegar um momento que aqueles pacientes que estão no regional vão ter que se manter lá e a gente não vai ter esse leito. Então, assim, precisamos, sim, lutar pelos leitos do Hospital São Lucas, lutar pelos leitos do regional e, se for possível, por mais leitos na região, sim. Eu queria só fazer uma colocação aqui. Foi falado em relação à ação do Ministério Público, né, em relação ao alvará do Hospital São Lucas, essa ação... Uma outra hora, Fatinha, não, isso não. Não, eu tenho que falar, sabe por quê? Porque foi questionado sobre essa questão do alvará sanitário. Então, isso aqui é uma ação anterior à Covid. Nós estamos aqui realmente falando de Covid e não pode ser relacionado isso com o momento Covid, entendeu? Okay. Eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer as meninas da GRS, aos colegas do município. O hospital está pronto, doutor Jadir, está pronto. Os respiradores estão no local, os monitores no local. O doutor Julian já está com a equipe, que não vai me cobrar o mesmo tanto lá de cima, não, porque são de frente, a risco deles contraírem. Técnicos e enfermeiros nós temos, porque o neonatal nós estamos com 4 pacientes só. Nós temos 20 leitos, então está todo mundo de férias, demos férias porque está vazio o hospital. Nós estamos prontos. Eu acho que isso é coisa de Deus na minha vida. Se der certo, deu, se não deu certo, não deu. O vereador Braz Paulo falou que a gente está pensando mais e o colega Celso Fianco, em documentação do que no próprio paciente. Nós estamos lá no hospital,
a gente vê a UPA e o Hospital Regional pedir vaga o dia inteiro, porque pacientes morrendo. Nós vamos atender sim. Eu acho que foi a moça aqui, a doutora aqui, que falou que o CNPJ, doutor Jardim, é independente se é para fins lucrativos ou não. Agora, o Hospital São Lucas vai credenciar, se eu não tiver o favorecimento dessa verba que veio para o Covid, porque eu sou particular, eu não vou querer. O Rafael já sabe disso. Qual verba, por favor? Não. Isso não sou eu, não sou advogado. Se tiver... O problema, doutor, se a GRS... esclarece qual verba. Tá certo, mas isso não, o ônus não é meu, doutor Jardim. Se tiver certo, São Lucas está... Se não tiver, vai para outro lugar, vai para Lagoa, igual alguém falou. Mas é o seguinte... qual verba, doutor? Quer dizer que eu posso atender pelo que eles me pagam. Tem 21 anos que não sobe a tabela do SUS. Eu posso atender? Aí eu posso. Agora que veio um agrado para eu contratar médico mais caro... Então, nós vamos atender, sim. A GRS poderia ver essa legalidade. O São Lucas não vai fazer nada ilegal, não. Nós não vamos fazer nada ilegal. Qual verba, por favor? Só um minutinho, doutor. Deixa eu acabar de concluir. O São Lucas está pronto. Não concordo com o Rafael, não, que é o meu administrador, que falou que a gente vai gastar 4 dias. Não, gasta 2 para chamar. Está pronto. Se eu tiver a legalidade, nós não vamos fazer nada ilegal. Viu, Isaías? Se a gente tiver a legalidade de atender... Eu ouvi de uma das meninas aqui que o CNPJ não difere se é fundação ou não. Mas essa graciação que está vindo lá... Porque senão o São Lucas vai pagar plantonista lá, igual paga o regional, R$4.000. Vou ficar com dificuldades financeiras para resolver um problema da região que não é meu. Então, nós estamos à disposição. O Braz falou muito bem. Hã? Essa é a verba. Pois é, e o senhor se enganou quando o senhor falou de 5 milhões? Não, é 2.200 da Covid. O restante é projeto Cegonha, outras coisas. Então, nós estamos à disposição, está pronto. Gasta 2 dias. Estão vinculados à entidade filantrópica, se ele não comprovar, não serão repassados. O município só pode fazer pagamentos observando as formalidades. Mesmo nesse momento de Covid, que é uma exceção, é uma simplificação, mas tem atos que têm que serem feitos. Pois é, mas se o Estado, através da GRS, falar que pode ser designado alguém, o São Lucas está pronto. Senão, infelizmente, não está. Eu não vou entrar em dificuldade financeira de novo, porque esse ônus não é meu, né, do hospital. Nós temos 37 respiradores no hospital. Está tudo organizado. Rafael gastou mais a Geni, mais e mais dinheiro. Tudo pronto. Agora, eu não vou entrar em dificuldade financeira. Se a GRS pegar lá não é as meninas aqui de Patos, Noemi, Zezé e as amigas, não. Se o Estado falar que essa verba poderá vir, que é para... Porque precisa de investir. Médico não vai... Eu pago R$1.100 num plantão de 24 horas, o regional paga 4. Alguém vai trabalhar no São Lucas para receber R$1.100? Não vai. Certinho. Vamos lá, então, doutor. Deixa a Maíra concluir aqui, então. Só queria esclarecer, né? Essa questão do CNPJ, filantropia, é uma questão jurídica, né? O que não altera assistencialmente é a mudança, o CNES, o que vai para a habilitação de leitos, independe do CNPJ, tem a ver com o CNES. Mas essa questão do recurso já é uma questão jurídica, né? Se a Carla quiser complementar algo, mas é uma questão muito específica da filantropia, é uma questão jurídica. Agora, se hoje, né, entrar um acordo, município, prestador, podemos pedir a habilitação do leito, estando tudo pronto? Ok, isso não altera, tá? Só deixando... Ok. Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Isaías. Vou tirar aqui porque... Nossa Senhora. Primeiro, boa tarde a todos, né? Minha pergunta, a pergunta mesmo é para o município. O que eu queria saber, e acho que todos querem saber, e a mídia bate, todo mundo bate, respiradores. Por que o município não consegue mais respiradores? Porque não tem, porque dinheiro tem. Por que não chega os respiradores? Porque não tem para comprar mesmo, doutor Carlos? Ô, vereador, não há respiradores, tanto que o Estado teve que importar respiradores. Eu até questionei isso diretamente ao secretário. Vai chegar em 3 etapas. Ele me falou que estaria chegando no país final de junho, julho e agosto. O município tem 7 respiradores, 4 no hospital de campanha, que já estão com a gente,
e 3 na UPA. E, Isaías, quanto à questão dessa verba aí, ela é exclusiva para entidade filantrópica, conforme determina a Lei Federal 3.995. Ela é exclusiva. E outra coisa, trata-se de verba federal. Para qualquer exceção que formos abrirmos, eu sugiro ao doutor Jadir que peça um parecer do Ministério Público Federal, porque são verbas federais. Então, a questão jurídica é muito mais ampla e mais complexa e não dá para se tratar de maneira simplória. Está aqui o doutor Vigílio, né, que é o procurador da Câmara, que sabe muito bem. Então, trata-se de recursos federais que nós teremos que prestar contas na esfera federal. Qualquer alteração que tivermos, inclusive hoje eu tive uma videoconferência de cerca de 1 hora com representante do Ministério Público Federal, que inclusive foi gravada por ele, né? Eu até ainda brinquei com ele antes de começar. Isso é um depoimento prévio que você quer, doutor? Sabe? E trata-se de verba federal, portanto, eu sugiro ao procurador que sempre requeira um parecer do Ministério Público Federal para que não aconteça aqui, igual está acontecendo no Rio de Janeiro, em diversos outros estados. Não quero, da minha parte, Patos de Minas não será motivo de escândalo, não. Vereador Mauri. Presidente Isaías, presidente dessa casa, senhores vereadores, qual cumprimento a todos. A questão, como se diz, a gente vê aí, né, vereador Isaías, que a questão parece que o hospital nosso aí de campanha era parece que aquilo a gente estava com isso no coração, parecendo que era um sonho. Mas, na realidade, pela própria situação, me parece que está transformando um desastre, né? Mas é o seguinte, eu acho que nós não podemos duvidar aí da competência, da oportunidade que o Hospital São Lucas sempre prestou assim, um bom trabalho com todas as suas dificuldades, deficiências ao nosso município. Então, eu acho que nós não podemos duvidar deste hospital e temos que olhar. Se ele está dizendo que está com essa estrutura preparada, acho que nós temos que medir todos os esforços, juntar e parar, porque período de pandemia, a gente brigar, discutir com o hospital é ponto negativo para o nosso povo. Então, acho que nós temos que somar todas as forças aqui, ir de coração aberto, largar as pedras em casa, para discutir com este hospital, para ver se realmente essa estrutura está à disposição da população. Se tiver, tem que medir esforços, tem que ir, seja onde for, mas nós não podemos deixar, perder essa oportunidade aí que está nas nossas mãos, em nossa cidade, porque a hora que fala que a população está assim, vai passar na porta de São Lucas, está todo mundo com aquela impressão de medo. Então, acho que somos nós, os defensores aqui, os representantes do povo, que temos que nos unir e olhar essa situação aí com carinho, sem arma na mão, sem briga. Então, acho que nós temos que dar, assim, esse voto de confiança e correr atrás de São Lucas, né? Fica falando, vem trazer isso que não, vamos contribuir, vamos ajudar, vamos atrás também. Gente, isso parece que é coisinha pequena, Isaías. Então, está aí, ó, nós temos 10 leitos aí, isso é muita coisa. Então, são muitas vidas que vão ser aí salvas por essa situação. Então, só estou fazendo mais um apelo aqui, pedir a todos aí que haja com bom senso. Obrigado, devolvo a palavra, presidente. Vereadora Béia. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar a Carlos, por que o nosso município não recebeu nada, sendo que outros municípios menores receberam, sendo que nós somos cidade polo? Foi porque demorou a pedir? Não recebeu nada e o quê? Dos respiradores. Dos respiradores? É. Não foi porque nós não pedimos. É porque estava dentro segundo informações que eu tive, dentro da prioridade da secretaria, ou seja, nós recebemos sim para o hospital regional, né? Que foram, acho que a Maíra pode informar melhor, recebemos para o hospital regional e depois houve no plano estratégico do Estado, descentralizar. Até porque nós recebemos paciente aqui de quase 500 quilômetros. Então, por isso, a razão de ter respirador, de descentralizar, mandar para o Naí, João Pinheiro e São Gotardo, criando-se micro-regiões de atendimento, não é isso, Maíra? Então, nós, inclusive, estamos sim pleiteando
pleiteando sim junto ao Estado, inclusive mais 10 para o regional. Ok. Isaías. Maíra. Eu queria só complementar, né, o que o Carlos disse. Quando veio, né, gente, que a nossa região, pelo cenário, pelo vazio assistencial, nós poderíamos receber essa cessão, né, de mais 10 respiradores, são 7 invasivos e 3 não invasivos, um dos critérios, né, era que colocasse em funcionamento em 24 horas, no máximo em 7 dias. Né, depois foi prorrogado, mas inicialmente era funcionamento em 24 horas. Então, nós tínhamos todas aquelas opções do plano que eu falei para vocês, todos aqueles municípios. Só que quem estava em condições de funcionar nesse tempo? Apenas São Gotardo e João Pinheiro, né, porque o Hospital Regional está constando ampliação, mas ele não conseguiria num prazo tão curto. O São Lucas, por causa dessas pendências que ainda existem, e no momento, como que foi sugerido, né, escolhido São Gotardo? Porque 60% dos pacientes que ali estavam eram de São Gotardo, e João Pinheiro tinha menos casos, tá? Então, por isso que foi para São Gotardo e não para João Pinheiro, mas a gente também continua nos esforços para conseguir esses respiradores, doados ou por cessão. Perfeito. Tchau, Mariana. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta, mais uma cobrança, né? Assim, por que o doutor Carlos disse que não consegue comprar respirador? Não tem mais, não consegue, né? Gente, não vamos perder, então, esses 10 leitos do São Lucas que está pronto com respirador. Vamos, dentro da legalidade, vamos caçar um jeito de poder conseguir esses 10 leitos, porque o povo está aí esperando para ser internado, para ser tratado. Então é isso que eu falo, não tem como comprar. Aqui tem pronto. Vamos caçar um jeitinho de ajeitar isso aí e contratar esses leitos aí para poder atender a população. Era só isso. Olha, gente, deixa eu só fazer um adendo antes de você falar, presidente. É que assim, eu vou falar nu e cru. É aquela história assim, juridicamente está certo, porque eu também não vou abonar e não vou fazer nada se não tiver certo. Vocês fizeram uma coisa aqui uma vez, uma maior boa ação dos táxis, estão respondendo processo até hoje, não é isso? Não, fomos inocentados, graças a Deus. E a mesma coisa falou o secretário aqui, Rio de Janeiro e tudo. Então, tudo aquilo que tiver dentro da legalidade também, contem comigo. É o que eu estou acabando de falar aqui. Providencie todos os documentos, com todas as portarias baixadas que vocês podem, que terão um parceiro aqui como vereador, presidente da Comissão de Saúde, empenhado para os 10 leitos serem, porque esse negócio de jeitinho nós não podemos dar. Jeitinho para a gente é ser responsabilizado depois, e depois acontece qualquer coisa no São Lucas também, vem todo mundo em cima da gente, mas como é que vocês autorizaram algo que não estava correto? Então não podemos. Então vamos agir dentro da legalidade, tudo certinho, porque aí não tem jeito de dar errado para ninguém. Vereador Vicente. Isaías, só complementar aqui, Isaías. É porque eu falei jeitinho, mas dentro da legalidade. Você viu muito bem eu falando, né? Boa tarde, Isaías. Boa tarde aos demais colegas vereadores. Boa tarde a todos e a todas. Isaías, então é o seguinte, né? Nós podemos acreditar que até na sexta-feira nós temos alguma resposta. Vai depender das informações que o Rafael passar e vai aguardar as respostas, né? Porque eu não quero daqui uns dias alguém vier a óbito por falta de leito, e sendo que nós temos ali 10 leitos para ser credenciado. Alguém, se isso vier a acontecer, alguém vai ter que ser responsável por isso. A faca está no nosso peito, Isaías. Está no peito do nosso gestor, o prefeito José Eustáquio. Então, nós não podemos brincar. Essa situação já deveria estar sendo resolvida há mais tempo. E o próprio Minas Consciente também dá alguma segurança aos municípios que aderiram ao Minas Consciente. Inclusive, teve um ofício da Associação dos Promotores regulamentando sobre isso. Algumas coisas podem fugir, sair fora do normal, do que a lei permite. Alguma situação nesse tempo de pandemia vai poder ser diferente. Obrigado, Isaías. Obrigado, eu. Só para encerrar.
Isaías, eu me comprometo aí, juntamente com a Prefeitura, a GRS, a Câmara dos Vereadores, que eu informo a todos, né, num ofício conjunto, a situação da alteração do Cines até na quarta-feira. Eu informo se deu certo ou não. E pegue todas as portarias nessa questão de alvará, que com as meninas que elas estão dispostas. Então, Perfeito. tudo aquilo que irá resguardar tanto o hospital, quanto ao município, quanto a GRS, quanto ao contrato, de uma certa forma, para que ele tenha a maior lisura possível, para que não tenha impedimento nenhum e não tenha o motivo de dizer não está sendo assinado ou firmado por isso. Tá certo? Vereador Caubatiz. Boa tarde, Isaías, colegas vereadores, pessoal que estão nos acompanhando. Eu acho que nós temos que chegar numa solução. Foi o que você falou aí. Nós já estamos cansados de ficar ping-pong, né, Isaías? Nós já fomos no São Lucas, nós somos na GRS, nós somos lá na Secretaria e agora estamos aqui, Hospital de Campanha. Então é o seguinte, eu acho que esse tempo nosso já encerrou. Você tinha uma ideia que lá na Secretaria de Saúde, né, se não resolvesse aqui hoje, você iria tomar uma providência quanto à Comissão de Saúde. Mas eu acho que essa providência drástica, nós temos que entender também que ela pode levar mais consequências para o São Lucas, porque, independente de Covid, o São Lucas já tem um problema para trás e o São Lucas atende vários pacientes lá também. Então é o seguinte, não, espera isso, não acabei de falar, como é que você está me cortando? Então é o seguinte, eu estou te falando, independente dos problemas que tem, nós estamos tratando de Covid. Se o São Lucas está disponibilizando, dentro da legalidade, o que você falou aí, nós vamos apoiar. Agora, se não tiver jeito, que esclareça para a gente também, porque nós estamos apanhando aí na imprensa aí, ó. Hoje mesmo um rapaz mandou um áudio lá na rádio falando que chega de reunião, vamos ter atitude. Então vamos. Eu acho que o município, o secretário, o doutor Jadir, o pessoal do São Lucas, são pessoas, GRS, são pessoas que têm interesse também em salvar vidas. Então, gente, nós estamos aí com um problema de vidas. Parabéns a você, eu acho que, às vezes, igual você falou, fica nervoso um pouco, né? Mas por quê? A cobrança é muito grande em cima da gente. Tá? Obrigado. Somos todos nós. Dalva Mota vai falar. Boa tarde a todos. Rafael, uma parte para você e uma parte do Dr. Carlos. Quando era FUNAM, que estava ligado à FUNAM, o contrato da prefeitura ele estava vigente até dezembro, certo? Se você conseguir trocar o CNPJ até quarta-feira, esse contrato deixa de existir. Para que o São Lucas seja credenciado, então, seria fazer outro contrato com a prefeitura. Qual a disponibilidade do município fazer esse novo contrato? Carlinhos. Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro que, hora nenhuma, nós nos posicionamos contra o Hospital São Lucas. Hora nenhuma. Nós apenas procuramos nos ater para que se atenda à legalidade, inclusive, Isaías, para que todo documento que a gente firmar referente a isso, que vocês também, não estou pedindo para assinar, mas que seja documento que vocês também teriam coragem de assinar. Porque não é justo querer que a gente coloque um ombro nas nossas costas, se vocês também pensar que se fosse vocês não assinariam. Isso não seria sensato. Então, tem toda uma questão muito complexa que tem que se ater a ela, sim. Nós queremos contratar o São Lucas, já temos essa relação com o São Lucas. Hora nenhuma nós nos posicionamos contra, gente. Nós apenas esclarecemos aqui, eu, doutor Jadir, os entraves jurídicos que temos. E que vocês, ao analisar o contrato, inclusive, eu até sugiro ao doutor Jadir para que mande para parecer da Câmara o contrato. Porque aí nós teremos o endosso da Câmara Municipal quanto ao novo contrato. Eu quero, inclusive, consignar isso, porque não é justo querer que a gente também assuma sem a participação de vocês. Vocês são terceiros interessados nessa relação jurídica, né? Eu, inclusive, sugiro, doutor Jadir, que encaminhe para parecer da Câmara, se possível, né? Você vê,
ou pelo menos para apreciação da Isaías, Câmara. pergunta na jurídica, aí se o pedido da secretaria é cabível? Para que pelo menos que a Câmara tenha conhecimento da forma que é esse contrato. Nós queremos sim os leitos do São Lucas, queremos sim. Nós estamos lutando aí, se Deus quiser, viu, vereador, que você disse que, quando foi não saiu, o vereador falou a respeito do hospital de campanha, se Deus quiser, semana que vem ele entrará em operação. Viu? Não vou falar a data, mas dentro da semana que vem. Perfeito, é certo, gente. e acredito que até antes disso. Eu estou muito feliz das partes terem ficado, estarem juntas aqui. São Lucas, município, GRS. Era o que eu queria, né? Quanto ao contrato que vier, com certeza que vem para a nossa apreciação, não para a nossa assinatura, porque quem assina não é a Câmara de Vereadores, é realmente o município e o Estado, né? e o prestador de serviço, né? Mas para o nosso conhecimento. E como eu disse também, nós não iremos aqui assinar nada que não esteja dentro da legalidade para que nós possamos ser responsabilizados lá na frente. Chancelar. Então, Rafael, providencie toda a documentação, tá certo? Pertinente para que possa ser feito essa questão do credenciamento dos 10 leitos Covid. Tudo aquilo que você puder reunir, né, juntamente com as meninas, e eu tenho certeza que o secretário também está super aberto, e no que depender da Câmara de Vereadores, da Comissão de Saúde, nós estaremos aqui sempre para poder ajudar, né? Para mim não delongar mais, assim que for enviado para lá, envie para nós, tá certo? Para nós possamos ter conhecimento e acompanhar de perto aquilo que está sendo tratado. Uma ótima tarde a todos e muito obrigado pela presença.